Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um Diálogos com Dani. Para você que está no YouTube, gostaria que você curtisse o canal para que você possa ter acesso a esse episódio e outros mais. Você que está no Spotify, se você puder avaliar esse nosso episódio com 5 estrelas, para que essa conversa chegue a mais pessoas e que também outros episódios possam chegar a outras pessoas que nos veem e nos assistem. A minha alegria hoje é gigante. Eu a impressão que eu tenho é que eu conheço ele há anos. Eu tô, de uma certa forma, honrada com o aceite dele de estar aqui. Eu posso dizer sim que ele é um transformador de vidas, porque transformou a minha. Fábio Galdino está aqui comigo hoje. Fábio, eu tô emocionada, confesso, de Uau. tamanha alegria. Eu queria fazer uma breve apresentação sua de que você é uma pessoa extremamente, inicialmente, vou chamar inicialmente, cartesiana, racional, que lida principalmente com investimentos, com o dinheiro de uma certa forma. Hum, Eh, eu acho que depois de algum tempo conseguiu entender de fato o valor e a importância do dinheiro e as crises de transformações que a vida nos traz, né, fez com que você se transformasse num ser de luz. É assim que eu vejo. E hoje você é, na verdade, um transformador de vidas através da terapia vibracional, é um dos terapeutas do Instituto Awake, você também é professor nessa área. Então, assim, quem estiver conosco aqui hoje receberá um presente. Muito obrigada. Uau! Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, né? Obrigado por essa síntese um pouco da minha vida, né? E é um prazer estar aqui, Dani. A gente teve um encontro muito inusitado, eu diria, É. e, e eu acho que é muito legal e o resultado está aqui, né? A gente ter uma manhã aqui de conversa. Acho que vai ser bem bacana. Fábio, é interessante porque você sempre, frisou muito para mim e eu cheguei, na verdade, até você por conta da sua participação do podcast do Patrick Santos, no 45 do Primeiro Tempo. Uhum. Aquela conversa me tocou de forma profunda, e aí eu mandei uma mensagem para você e dali nós começamos e estamos aqui hoje, mas parece que nos conhecemos há décadas, né. Pode colocar para as pessoas que não lhe conhecem uma breve história da onde você veio inicialmente, aonde você continua, mas na sua transformação? Uau. Vamos lá. Eu sou filho da Dona Maria Otília e do seu Ivo Galdino de Carvalho. Eu nasci no interior de São Paulo e desde pequeno eu vim para a cidade grande, né, como todo mundo falava, vim para São Paulo, aqui capital. E desde então eu sempre fui uma criança bastante curiosa, né. Em pouco tempo eu fiquei fascinado pelo mercado financeiro, isso lá na década de 80. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num banco, né? E eu fui. E eu tive uma ascensão bem rápida, né, para os padrões da época. Entrei lá como tipo escriturário. Um ano depois eu era chefe de seção. Um ano depois eu era gerente de expansão. Um ano depois eu fui convidado para ir para outro banco para ganhar mais do que eu ganhava naquele banco inicial. E naquele momento começaram os primeiros desafios de vida, para falar a verdade, né? Veio o plano Collor, eu lembro bem naquela época, e eu me tornei pai, ali na Hum, década de 90. uhum. Né? Eu já havia conhecido a minha primeira esposa, né? Que, que não é a esposa, não é a mulher com quem eu vivo hoje. E nós passamos ali uma fase de entendimento e de aprendizado bem grande, mas um jovem, né, 23 anos, estava ainda com muito gás para poder conquistar as coisas da vida e aos poucos eu fui conhecendo o tal do mercado financeiro, Aham. né?
e me embrenhei pelo mercado de bolsa de valores, acabei me tornando um, um broker, né? Vamos falar assim, É, é. reconhecido no mercado e tive uma trajetória de quase 35 anos trabalhando nesse métier, né? Vamos falar assim, Uhum. passando por corretoras independentes, por grandes grupos econômicos, né? Bancos nacionais, estrangeiros. E durante esse processo, já ali, bem mais, há uns 15, 20 anos atrás, uns 15, é, um diretor, né, aquela curiosidade de jovem ainda continuava, né, muito presente. Chegou para mim e falou assim: Olha, Fabio, eu tenho um curso aqui para você fazer. Eu falei: Que legal, né? Que curso é? Não posso falar. Eu falei: Uau, que legal, mas como é? Eu também não posso falar. Onde é? Ó, só posso falar que é em Itu, mas eu não posso falar como exatamente onde é. Você Aham. topa? Eu falei: Topo. E eu fui. E foi um curso de impacto, né? Um curso de transformação. Foram 3 dias bastante intensos, a gente não dorme, Exato. e fica um movimento bastante intenso. Eu sei que eu voltei de uma forma muito diferente, talvez um pouco mais próximo de quem eu era de verdade, né? Aquelas coisas mais sensíveis que eu sempre senti desde criança, mas eu nunca dei muita atenção a isso, né? Porque afinal de contas o dinheiro era mais importante do outro lado, né? E ali eu comecei minha trajetória. E foi uma trajetória meio estereotipada, né? Porque no mercado financeiro, você falar sobre você é algo muito. Eu não digo que é condenado, talvez hoje esteja um pouco melhor, mas não é uma conversa trivial. E eu comecei a fazer outros treinamentos, outras coisas. Me apelidaram em algum momento de torra chulé, porque eu vou caminhar sobre brasas. É, e até que em algum momento eu tive um convite de uma amiga que era repórter do Valor Econômico, sobre, tipo, ela queria fazer uma reportagem de pessoas que meditam. Aham. Eu falei, pá, que legal. Que legal. Aí, aí eu falei, pá, vai perguntar se eu conheço alguém, né? Ela perguntou, mas você continua meditando? Eu falei, continuo, né? Aprendi lá, não sou aquele cara mais disciplinado, mas eu, eu costumo fazer. Você topa fazer entrevista? Eu falei, topo. Legal. Fizemos lá uma conversa, ela falou assim, eu gostaria de tirar uma foto. Eu falei, tá, podemos tirar. Eu sei que me levaram no L ponto, Tá. né? E eu fiz lá a pose de meditação e, pô, tiraram a foto. Sei que na segunda-feira, essa foto ganhou metade da página do caderno de carreiras, lá do Valor. E foi um momento muito interessante, porque eu era uma pessoa, sou ainda bastante conhecida no meio, então nós tínhamos eu usava o Bloomberg, né, Aham. um terminal para falar com as pessoas, né, acompanhar tudo que a gente precisava acompanhar. E o meu chat aquele dia foram Bombando. mais de 105, bombando, mais de 150 mensagens, alguns é, tirando um baratinho, né, fazendo uma Sim. gozação, outros perguntando, nossa, como é que aconteceu? E, e a partir dali, é, hoje eu vejo, né, de uma forma mais inconsciente, Aham. eu realmente assumi quem eu era, né, que eu tinha esse lado diferente, vamos colocar Diferente. assim. É, É isso, e, Fábio, é diferente, é, é. é, e aí as coisas foram se acentuando. Naquele período eu me separei, Tá. né? A vida começou a exigir um pouco mais, né? Meu filho estava com 21 anos. Eu me sentia um pouco perdido também, né? Porque tinham muitas coisas. É, a vida financeira ficou bem desafiadora, a vida profissional bem desafiadora, a vida familiar bem desafiadora, tudo bem desafiador. E em algum momento eu caí num outro lugar que era comum para mim, mas eu nunca tive assiduidade, né? Que foi o mundo da religiosidade, Aham. né? Eu sou uma pessoa espiritualista, sempre fui, e, e aí eu me vi
num centro espírita, né? E em algum momento incorporando lá, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Né? E aí todo o meu lado racional falou, o que que é isso? É, e eu sei que pouco tempo depois a gente começou a fazer um trabalho direcionado, né? Não por mim, né? Sim, sim. Por uma egrégora maior, e comecei a atender pessoas de uma forma que parecia reiki, não parecia, né? Eu tinha algum conhecimento de técnicas de expansão de conhecimento, aliás, me formei nisso Aham, lá no ITK, que é o Instituto do Tadashi. exato. É, e aí comecei, mas o meu lado racional queria saber mais como isso funciona. Cara, por que que a pessoa entra assim e sai daquele jeito? Daquele jeito. E isso foi mais ou menos 2015, 2016, e estava acontecendo todo o episódio do João de Deus. Eu falei, Jesus, né? Vai que me acontece alguma coisa aqui, eu preciso saber. E eu fui buscando até eu chegar no ateliê de luz da Vilma Bolsoni. Grande, Vilma. É, por um amigo que virou sócio em algum momento, também engenheiro, né? Cabeça de planilha, como eu costumo chamar carinhosamente, e que estava descobrindo um mundo totalmente diferente, mais ou menos com uma trajetória, um despertar na mesma época que eu. E aí eu fui para esse lugar, né, para me entender como todo o aspecto sutil e de consciência realmente operam quando a gente faz um trabalho intencional, né, um trabalho de consciência mesmo. Venho desde lá nessa trajetória, continuo no mercado financeiro, hoje de uma outra forma, Aham, né? Hoje eu sou um assessor de investimentos, exato. e tenho esse outro lado terapêutico, né? Atendendo lá na Wake. Já vai se fazer 3 anos. Já 3 anos lá, Fábio? Já há 3 anos. Interessante, né? E a minha vida hoje, ela me leva a olhar, né? Eu quis dividir de novo, né? O que era o Fábio terapeuta e o que é o Fábio do mercado financeiro. Para mim não cabia as duas coisas de uma forma assim clara, falando. E eu ainda estava, cara, para onde eu vou, né? Aonde eu vou ganhar minha vida? Essa era a minha preocupação, né? Onde é que eu vou é, ser remunerado? Onde que eu vou trabalhar de verdade? E eu vinha lidando com isso até pouco tempo atrás, até um pouco ali próximo da nossa conversa. Aham. E, e aí cai algumas coisas, né? Aquela conversa foi boa para você, mas ela foi muito boa para mim. Ela foi excelente, porque eu percebi que eu não tenho que escolher. E aliás, a gente não precisa escolher nada na vida. Se a gente tem coisas que nós gostamos e nós entramos em sintonia com aquilo e aquilo te faz bem, por que escolher? Por que trazer uma situação que em algum momento vai gerar um certo sofrimento, uma certa repulsa? Não, eu preciso estar aqui, não, mas eu preciso ganhar dinheiro, não, eu preciso estar lá. E não, hoje eu sigo das duas formas. Tudo é possível. E hoje eu estou num espaço de que tudo é possível. E a gente estamos aqui hoje conversando, né? Eu conversei no escritório hoje, falei, olha, o pessoal hoje eu não vou, né? Eu tenho um compromisso de manhã, vou gravar um podcast com a Dani, já fiz uma propaganda, né? E aí as pessoas, sério? Eu falei, sério. E elas sabem que eu atendo na Wake. E está acontecendo um fenômeno muito engraçado já faz alguns meses. O quê? Qual, Fábio? Pessoas do trabalho que querem passar comigo em terapia e clientes, tanto de um lado quanto o outro, que querem conhecer o Fábio assessor ou o Fábio terapeuta. Mas então, olha, eu não sou sua cliente ainda, por enquanto sou sua amiga. Eu vou passar no Instituto Awake para ser sua cliente lá, possivelmente Uhum, depois, por que não, como, né, a assessoria de investimentos, eu também preciso entender um pouco mais disso. Mas me uhum, chama a atenção, Fábio, porque
O que você está colocando foi comum a mim, ou melhor, Uau. está sendo comum a mim, não é? E, nessa questão de divisão, parece que nós precisamos estar fragmentados Uhum. para existir. Então, eu vou usar essa tipo de metáfora, mas eu queria te ouvir também. Me parece assim, que eu preciso ter várias máscaras, Sim. e a cada dia que eu vou, a cada momento que eu vou, lidar com algum tipo de situação, ou em determinado local, eu preciso colocar uma máscara. E aí, por vezes, estou dizendo por mim, eu me sinto fragmentada. Mas será que Uhum. eu não posso fazer uma escolha de ser quem eu quero e deixar as coisas fluírem? Que você disse agora. Eu estou vivendo uma situação de que tudo é possível. Eu não preciso ter que escolher a estrada A ou a B e isso ser definitivo. Não é? Eu acho, você sabe, é, isso está muito vívido comigo hoje. Tá. Eu tô aqui, estou lidando com isso. É, eu acho que, olhando, a gente tem um propósito maior, né? O meu, por exemplo, eu estou me conectando com. Eu converso com pessoas sobre a vida. Não é sobre a saúde delas, não é sobre se o campo energético dela está assim ou está assado. A gente vai falar sobre a vida. E quando eu estou do outro lado, né, estou com a outra máscara, Aham. né, ali falando sobre o dinheiro, eu não estou falando sobre o dinheiro dela, eu também estou falando sobre a vida dela. Sobre a vida dela. É, e eu acho que essa questão da fragmentação, ela é sim uma coisa que o nosso meio hoje, a nossa sociedade nos coloca, de restringir, né, de ter papéis definidos, mas papéis de execução, Isso, né? isso. E eu acho que não somos só nós aqui nessa conversa, mas eu acho que todos estão tendo a oportunidade de olhar um pouco além e escolher abrir mão ou não dessa fragmentação, dessa divisão que a gente coloca, sem prejuízo em nenhum lugar, né? Eu vou pegar, né? Eu tive o meu exemplo. Você tem um medo de perder algo. Quando você escolhe um caminho específico, você está abrindo mão. O universo ele é muito exato, né? Você escolhe algo e algo fica para trás, né? Há perdas e ganhos. Exato. Eu acho que isso nos assusta. E isso estava muito presente e está ainda em mim, mas eu acho que fazer diferente ajuda a passar por esse momento, né? Então, quando você olha para essa imposição, né, de você ou ser aquilo outro, você está negligenciando aquele patamar superior, aquele outro propósito que está lá escondidinho e que aos poucos cada um de nós vai tendo acesso. E a gente vai ter acesso. O mundo pede isso hoje, né? E a gente acreditar. Eu acho que aqui é, é ter fé de que você é capaz e isso é possível, né? E entender que nesse momento não tem perda. Porque a gente não está falando de o caminho A ou do caminho B. A gente está falando de um outro caminho que está acima disso. E a gente está tendo a oportunidade de desconectar. Eu acho, minha opinião. E é engraçado, né, Fábio, porque assim, eh, temos uma faixa etária até um pouco parecida, e é engraçado que eu acho que no início da minha juventude, assim como na sua, nós Uhum, éramos obrigados, eu vou colocar dessa forma, nós éramos obrigados a escolher uma carreira que nós íamos seguir o resto da vida. Como se aquilo fosse, olha, você tem que escolher o que que você vai ser. E não havia essa, entre aspas, permissão de mudança. Né, parece uhum, que e aí, vamos supor, se você escolher uma área de atuação, de profissão, e você não foi muito bem-sucedido, você fracassou.
Né, uhum, era dessa forma que e sim, acho que ainda hoje, de certa forma, é visto assim. Mas o que que é fracassar? É só, eh, em termos monetários que nós estamos falando? É só sobre isso? Eu não posso fazer escolhas, como você bem falou, ao longo da minha vida? Claro que tendo a maturidade de saber de que, como você disse, o universo ele é sábio, ele é exato. Você escolheu uma coisa, ele entende que você não quer a outra e ok, você precisa ter essa maturidade, esse discernimento. E você pode uhum, escolher várias vezes ao longo da sua vida. uhum, É o arbítrio que nós chamamos, né? exato, Eu acho que é o maior poder que o ser humano pode ter é o arbítrio. Você pode escolher. Aí você começa naquele caminho, você percebe: "Opa, não era bem isso, hum, eu quero mudar, tá aqui, Daniela, de novo a permissão para você mudar, e assim vamos seguindo, mas saiba que você precisa ser responsável pelas suas escolhas", exato. né, Fábio, assim, então, tipo, não adianta depois chorando, sentar e chorar e falar assim: "Ai, coitada de mim, olha só o que me aconteceu", mas espera aí, quem escolheu? É, eu concordo com você. E eu acho que quando a gente chega nesse mundo aqui, a gente entra numa jornada em busca de autonomia e liberdade, desde criança, Tá, desde bebê, tá, né? E à medida que a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo, tudo que a gente ganha são limites e restrições. verdade. Então, a nossa essência, ela é uma essência muito mais conectada com o nosso propósito, do que com o que o mundo nos coloca como desafio. Mas a gente não estaria aqui se a gente não tivesse que passar por testes. E eu acho que a exercer o livre-arbítrio, ele não é algo trivial. Escolher caminho A ou caminho B também não é algo trivial, porque não se trata só deste plano, né? Não se trata só das coisas que a gente foi exposto desde criança, de como ser, né? Você falou de fracasso. Puta, e vamos pegar, né, todas as crenças que foram formadas ao longo desse período Isso, isso, e, isso. e, e impostas. Ah, se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você não vai poder cuidar da sua saúde. Se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer logo. Então, por isso, trabalha, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então, nós crescemos de uma certa forma condicionados a seguir um padrão, simplesmente. E eu acho que isso, um pouco antes da pandemia, e óbvio, né, a pandemia veio, ela trouxe um outro, uma outra maneira, um outro caminho da gente poder olhar para isso. É, mas eu acho que a grande diferença foi que, desde lá, nós fomos obrigados a olhar para nós mesmos. Não foi uma escolha, Sim, nós fomos obrigados, foi. né? E olhar para nós mesmos a partir do outro, porque a convivência ela passou a ser não mais esporádica, né? Ah, eu encontro meu marido e meus filhos à noite, né? Quando é de manhã eu dou um beijinho em cada um, deixo um na escola para lá. Nós não tínhamos uma vida plena e completa. Nós tínhamos momentos de família, momentos de amigos, né? E momentos onde muitos de nós procurava, às vezes, até exagerar um pouco naquele momento, né? Tipo, Fato. overdo. Sim, Então, aproveitar ao máximo. sim, É como o pessoal, e aqui não é nenhum preconceito com os mais sim, jovens, né? Porque eu também gosto de música eletrônica, eu gosto de uma baladinha e tal. Mas é como você ir para uma rave, né? Você vai chegar lá, depende, né, se for nesses lugares mais afastados, você vai chegar tipo 6, 6:30 da tarde, 7 horas, porque você sabe que você vai passar a noite inteira lá. Então, no começo, você tá, putz, só na ascendente. Até o isso. momento, cara, que fica chato, né?
Você começa a ficar cansado, alguns recorrem a outras coisas, né, a outros estimulantes, e o fato é que o corpo não consegue sustentar isso durante muito tempo e Exato. a gente entra no declínio. Eu acho que o efeito da pandemia ele é exatamente igual. A gente entrou nesse momento, nessa rave particular, né, nesse convívio intenso com a família, com os amigos, ou pessoas que se isolaram, e aí a intensidade foi com ela mesmo, e né, para quem acredita, com toda a energia daquele momento. E aí a gente ganhou a liberdade de novo, poder sair de casa, poder encontrar, poder voltar, né, a fazer as coisas que nós fazíamos antes. Alguns de nós, eu acho que muitos de nós, com uma outra consciência, Uhum. e outros não. Né? E aqui eu vou pegar como exemplo o trânsito de São Paulo. Tá 10 vezes pior do que era antes da pandemia. Né? Tá muito ruim. É, porém, um pouco diferente, né? Tem dias que parece que nada acontece na cidade, por incrível que pareça. Agora, tem dias que é intransitável. E eu acho que isso é um reflexo um pouco de como nós éramos e o que a gente está buscando hoje. Então, você fala sobre, lembrar um pouquinho, né, sobre fragmentação, sobre livre-arbítrio, sobre Aham. escolhas, a gente está tendo. Será que a minha escolha hoje seria ter um trabalho onde eu possa continuar desempenhando as minhas funções de forma online? Ou eu tenho que voltar ao velho padrão, passar uma hora e meia no trânsito, ou às vezes mais desse, desse tempo por dia, né? Num movimento onde o meu corpo vai entrar num processo de cansaço muito rápido, Aham. né? Eu vou chegar no trabalho e aí as conversas vão continuar paralelas, né? Eu vou estar lá no cafezinho, eu vou estar lá não sei o quê, aí eu saio para almoçar, e aí a gente olha para a parte mesmo onde nós produzíamos, ela continua reduzida ao tempo que eu gasto fazendo nada, Exato. né? E eu acho que esse é o nosso desafio hoje, olhando para tudo, né? É olhar para si e ver aonde eu posso melhorar a minha qualidade de vida. Ah, mas o meu trabalho não permite. Tá, então escolhe outro. Ah, não, eu tenho que estar lá presencial. Mas por quê? Você já perguntou? Uhum. Né? Mas o horário é aquele, mas você já negociou? Então tem pessoas que eu acho que estão nesse processo. Agora, a grande maioria não. E aí a gente vê um reflexo muito básico. Os números de pessoas que se dizem ansiosas, né, que cresceu 87% acima da média que nós tínhamos antes da pandemia. Verdade. É 87%, a gente está muita quase coisa. dobrando. É muita coisa. É muita coisa. Né? O número de pessoas que estão apresentando algum distúrbio físico, né, e acaba, por consequência, falecendo. Olha o número de mortes que nós tivemos de pessoas que, entre aspas, saudáveis, né, ou que nós tínhamos uma imagem de saudáveis. E de um outro lado, pessoas que estão caminhando para entrar numa jaula chamada suicídio. Né? E a gente teve um aumento desse Exato. número de pessoas também, não só no Brasil, mas no mundo. Né? É um número vem crescendo acima de 20%, quer dizer, é um número muito grande se a gente olhar para o número de pessoas. Né? E eu acho que é isso, Dani. A gente está nesse momento de realmente escolher, de assumir aquilo que se quer, né? De entender e ter coragem para romper um pouco esse processo que vem desde lá de trás e a gente está querendo repetir. Eu acho que por isso que eu falo que você me deu coragem de fazer um caminho que você sabe qual é, né. Uhum, Que até então eu achava uma coisa muito complexa e foi simples. Então quando você fala isso, Fábio, eu acho que e nós conversamos, né, nós estamos vivendo uma transição planetária, eu acredito piamente nisso, uhum, aonde nós temos que nos posicionar, enquanto que você está falando o que eu quero para mim,
e fazer as uhum, perguntas internas do que é que eu vim fazer aqui, porque a gente não veio aqui a passeio, nem tirar férias, né? sim, Vamos colocar dessa forma. E sim, você não pode passar uma jornada inteira ou uma vida inteira aqui, eh, se espremendo para caber, sendo que o outro ou os outros gostariam que você fosse. Mas e você? Quem é você? uhum, Quem você deseja ser? Quem você deseja se tornar? Que é o que você está falando. As pessoas uhum, precisam começar a se perguntar a isso. Claro que a ansiedade ela está aumentando, mas numa visão mais simplista, falta um pouco de autoconhecimento, sim, né? De entender quais são as suas emoções ali mais latentes, por que que elas estão acontecendo. Se questionar, se perguntar, que nem você falou, fazer pergunta, mas você nunca perguntou por que que você não pode, uma vez por semana, por exemplo, trabalhar online? Por que que tem que ser dessa forma sempre? Se questionar, questionar o outro, para você entender qual é o seu lugar. uhum, E é mais interessante ainda, Fábio, eu quero também saber a sua opinião a respeito, sobre duas situações. A primeira, a pessoa que comete suicídio, ela quer finalizar a sua dor. A dor é muito uhum, grande. Então ela entende que, fazendo esse ato, resolveu-se tudo. E espiritualmente sabemos que não, sim. pelo contrário, né. E aonde a sutileza das coisas pode me ajudar na busca desse caminho, Fábio? Uau. É, eu acho que você está falando de outros tempos, né? Dessa transição que a Terra está passando. E eu acredito nisso, bastante. Eu também. E eu acho que mais e mais pessoas elas estão sendo levadas a questionar a existência dessa transformação, né? Desse processo, não é nem da transformação, desse processo. Eu vejo muitos ainda procurando a resposta. Eles não estão dispostos a fazer o caminho. Mas também isso já é um passo, porque antes não havia nem esse movimento, né, de procurar um outro lugar diferente da onde ele se encontra. Acho que as pessoas estão sendo levadas a isso porque o suicídio ele tomou outras ferramentas. A renúncia, por exemplo, em olhar para si, em cuidar da saúde, em completar os assuntos familiares, pessoais, Hum, profissionais, aquilo que afeta o seu lado emocional, né, de completar isso, é, ele está sendo bem exigido. E as pessoas que se negam a olhar para isso, né, elas também estão cometendo um certo suicídio, exatamente. né? E acho que isso está ficando um pouco mais visível para a grande maioria. Ah, como que fazer, né? Qual o próximo passo? Eu acho que a gente está num momento, e aí vamos olhar esse momento de guerra, Sim, né? Essa guerra no Oriente Médio, onde eu vejo lá, né, o Irã, ele tem um governo xiita, né, a Turquia, onde está lá, aliás, o Líbano, né, o onde está lá Líbano. instalado o Hezbollah, né, ele é controlado por um. Eles têm um sistema político diferente lá, né, onde o presidente do Congresso é o presidente, de fato, o primeiro-ministro do país, que também é xiita. Só que a gente vai olhar para o mundo árabe, que tem todas aquelas, né, você está falando de sunita, cristão Xiita, maronita, e vai. putz, os xiitas são menos do que 20% da população árabe. Por isso que a gente não vê o Iêmen ou a Arábia Saudita ou outros países ali se envolvendo nesse conflito, né? Porque são de etnias diferentes. Mas olha o tamanho do teste, eu acho. E se a gente não acreditar em algo maior, é, cara, não sei o que a gente vai fazer. É,
como é que pode 20% apenas desse mundo árabe comandar um conflito que pode sim, né, ganhar outras Outras dimensões, dimensões, exatamente. né? Aí a gente olha para a Ucrânia, já fazem 2 anos e meio que eles estão em guerra com a Rússia, por um processo de anexação de território, né? Totalmente contrário ao que diz a Carta da ONU, os acordos internacionais. Os caras chegaram lá, vamos invadir, e esse negócio se arrasta por 2 anos e meio, e a gente não tem nenhum outro movimento que fala assim, não, peraí, a gente vai ajudar vocês. O que a gente vê são pequenos manchetes. Ah, não, os Estados Unidos, olha, está lá enviando armas, não, putz, o Reino Unido também está contribuindo financeiramente, mas o fato é que a guerra continua lá, Sim. né? E a gente tem dois conflitos. Por que que isso ainda, na minha opinião, né, ainda não se tornou algo maior? Justamente porque a gente está, enquanto sociedade, e vamos falar assim, população, a gente está querendo algo diferente. O conflito não faz mais parte, nesse conflito ferrenho, Armado, sim, é, sim, armado, não sim. faz mais parte de quem nós somos, né? Nós temos outros conflitos, que são com nós mesmos, com a minha família, né? Com o que vem, com as nossas crenças e por aí vai. É, e tudo isso porque eu acredito que o nosso consciente coletivo, ele espera algo maior. Ele está se conectando a isso. E cada vez mais, né, a gente vê veículos como o seu, Dani, né, trazendo conversas diferentes, ou vamos pegar o do Patrick, ou vamos pegar Sim, outras vertentes, sim, Vital Froze, e aí a gente vai falar sim. de outras pessoas, que chegam com informações que despertam a curiosidade das pessoas, né? E aí você percebe que as pessoas começam a acentuar a busca pela resposta, ainda não pelo caminho, mas pela resposta. Pela resposta, isso. Mas isso é uma mudança, na minha opinião, de padrão, porque antes nem isso nós fazíamos, Nossa, sim, exato, é verdade. né? Tem razão. Então, e a gente está passando por essa etapa, por esse processo, que faz parte da nossa evolução enquanto planeta, enquanto sociedade, enquanto países, né? Eu acho que a gente está passando por isso. Outro exemplo, nunca foi tão acessível você conversar com um pesquisador americano que, sei lá, resolveu colocar o estudo dele num livro. E a gente tem vários exemplos hoje, né? Você tem lá, putz, Nação Dopamina, né, que é da Annie Lembeck. Ela é titular da cadeira de Psiquiatria e Psicologia de Stanford. E psiquiatria. E ela escreve um livro confrontando a indústria farmacêutica, mostrando para a população, para a sociedade, cara, que é, não é mais a era Prozac, a gente está na era do Lexopro, né? Diazepam, tudo que é PAN, Aham. para acalmar as coisas. E ela vem como alguém importante que forma pessoas a lidar dentro do que a gente chama de medicina tradicional, medicina 2.0, e ela confronta essa forma de cuidar das pessoas. A gente pega, tem N Eles exemplos, né? exemplos, N N exemplos. exemplos. É, eu digo dela porque eu li o livro e fiquei curioso, passei um e-mail. Ela me respondeu. Ah, você me Eu disse falei, isso. cara, Ela respondeu. pois é, acessível. E eu tenho experimentado isso com outros autores, outros caras assim importantes, né, que estão lá em Berkeley, em Stanford, e as pessoas respondem. Ou seja, existe um caminho claro para quem quer, Exato, Fábio. entende? Exatamente. Isso. O caminho está aí e nunca foi tão escancarado. Isso. Né? E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade. Você está tendo sim os conflitos, que para mim são sinais, Sim. né? Você está tendo aqui um monte de gente falando, olha, quando você pegar o cigarro, né, você vai olhar aquela coisa, aquilo ali é verdade, você tem um custo que você paga a longo prazo. Só que o longo prazo é agora. A sua escolha é agora. Né? Você tem que escolher agora o que fazer. Porque vai chegar lá na frente, não vai ter saída. Exato. Né? E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade. E isso nos leva, agora onde eu quero chegar de fato, a acreditar nesse maior. Tá. Né? Acreditar em Deus, seja lá por qual caminho você vai fazer. Mas acreditar que sim, existe uma outra energia que olha e pode nos dar algumas respostas. Pode nos levar a nos questionar
num outro patamar, num outro nível, né. E eu acho que todas essas experiências, elas estão nos trazendo para isso, né. E a gente está na fase de perguntar as respostas, né, e não de fazer perguntas ainda. Poucos fazem, né. E a gente está querendo as respostas por enquanto, mas já é um passo em relação a como a gente era antes da pandemia. É, não, sim, concordo plenamente com você. E existe ainda aqueles que estão adormecidos, como você disse, que ainda Uhum, não entenderam como é que a como que eu vou colocar assim, né, como o universo trabalha, como que as coisas acontecem, não existe nada por acaso. "Ai, nossa, mas do nada", não, não foi do nada não, não é do uhum, nada que as coisas acontecem, né. Tem o porquê de estar acontecendo, tem um para que está acontecendo, o que que você vai tirar disso de aprendizado. Eu estou muito assim agora, Fábio. uhum, Não é do nada. "Ai, do nada", não, não foi do nada não, espera aí. O que que você tem feito para que isso, por exemplo, de bom ou de ruim, esteja acontecendo, sim, não é? sim, O que que você pode aprender numa situação que está te causando, dificuldades emocionais, financeiras e etcétera. O que que isso uhum, está te trazendo, né? E acho que é mais interessante ainda, que estou vivendo isso agora, como é difícil nós encerrarmos ciclos, sim, sabe? Porque me parece assim, eu tive até uma mensagem, do meu mentor, aqui eu posso falar com você, de que uhum, ele claramente nos últimos dias disse assim para mim: "Daniela, viu? Enquanto você não mostrar claramente para o universo o que é que você deseja, nós não estamos entendendo, é, nós não entendemos ainda. Você pode, por favor, mostrar claramente, não fica um pé lá, outro pé aqui, sem saber exatamente? Você disse que quer, mas então diz realmente o que você quer". E a gente aí move as coisas para que de fato aconteça de acordo com a sua escolha. uhum. Eu olhei, eu falei assim, parei, eu falei: "Meu Deus, olha o que ele está me dizendo". Né, e eu achando que Sim, estava tudo claro, não estava nada claro. Para mim, talvez, de forma inconsciente, não estava claro. Ele falou assim para mim: Diga claramente, sinalize sim. claramente o que é que você deseja". É incrível que você está falando isso. Eu vejo 2 coisas, né. Hã. Eh, Você está se apropriando do caminho. Exato, Eu acho que esse é o segredo, porque ao invés da resposta, você começa a se questionar. "Ah, mas, foi por acaso, não foi por acaso?". Não, não foi por acaso. Olha para o que você fez, eh, olha pela estrada que você passou, olha os sapatos que você calçou, exato. né. Isso é se apropriar do caminho, né. E claro, você vai ter um outro resultado quando você faz isso. Eh É, é um movimento tão simples, né, Simples, que sutil. pois é, que tira aquela nossa armadilha Exato, que é a nossa armadilha do pertencimento, do reconhecimento, né, sair da posição de vítima, isso. e a gente tende a fazer isso o tempo Ah, todo, nossa, mas é maravilhoso, né, né. porque aí fala: "Não, tadinha de mim, mas olha, mas por que tá tão É, difícil assim?", não é? pois é, E é engraçado, exato. Fábio, porque, eh de uma certa forma, nós precisamos estar atentos e despertos para esses Uhum, sinais. sim. E veja, não precisa ser médium, não é nada disso que nós estamos falando. É ouvir Não, simplesmente a intuição. Todos nós temos. Você está ouvindo a sim. sua? Simples. Uhum, Vamos para o lado mais prático da história. Você está ouvindo a sua intuição? E sim. você, a última conversa que nós tivemos, você disse assim para mim, aqui essa eu posso compartilhar aqui. Você falou assim: "Dani, para". Você falou assim para mim: "Dani, para de ficar e livro aqui, acolá, estudo aqui, acolá, não sei o quê, você está pronta". Você lembra que você me disse isso? Uhum, "Você está ficando buscando uhum. coisas para se esconder", você me disse. "Para, não precisa ficar lendo tanto assim, estudando tanto assim.
de uma coisa que para você é natural. Uhum. Eu falei: "Nossa senhora". Dormi com esse barulho, fiz o download, e eu falei: "Realmente", porque por vezes, Fábio, a gente quer, encontrar, fugas, armaduras para colocar, para se proteger de quê? Ou de quem, Pois é. sabe? Pois é, sei. Você sabe que me faz lembrar de um autor chamado Joseph Murphy. Pouquíssimas pessoas conhecem esse autor e os livros que ele tem. Embora você entre lá na Amazon, um deles parece que tá um dos mais vendidos. Ele tem um livro chamado O Poder do Subconsciente. Hã. Quando eu li esse livro, faz dois, 3 anos, ele fala muito sobre a inteligência infinita que está lá Tá. dentro do subconsciente, né? Divide a mente em racional e vamos colocar inconsciente e inconsciente. E toda a nossa maneira de ser, de funcionar, né? Você não para respirar, você não fala, você não dá comando para o seu intestino funcionar, para o seu rim funcionar, para o sangue, né? Tá Sim, correndo sim. pelas veias dentro da pressão ideal. Quem faz isso é um cara aqui que está aqui que chamaram de subconsciente, que é um Aham. aspecto da mente que trabalha incessantemente. Mas ela também registra todas as nossas questões emocionais. Ou seja, aquilo que a gente chama de trauma, de ferida encapsulada, de feridas congeladas, né, ou qualquer outro nome bonito que a gente costuma colocar, também ficam registradas lá. Só que, pelo livro e por ele, né, e aí eu fui procurar, faz todo sentido em outras literaturas, você tem a tal da inteligência infinita. E eu comecei a questionar o seguinte: o que é a intuição? Você falou de intuição, né? Mas o que é a intuição? É alguém que vai falar nesse ouvido aqui? Eu vou escutar uma voz? Ou eu vou ter uma visão? Mas a visão eu vou conseguir enxergar pelos olhos, aqui, né? Vai entrar uma imagem que o cérebro vai processar. O que é essa tal de intuição? E aí eu comecei a me questionar, né? E curioso, né? Vou sempre procurar vídeos. E eu fui lá ler o livro de Charles Darwin, né? Evolução das Espécies, Teoria da Evolução das Espécies. A primeira coisa que eu pensei, falei, cara, a gente nasce pequenininho, né? Nossa coluna vertebral, Sim, ela é desse pequenininho. tamanhozinho. Olha que coisa, né? Hoje ela é desse tamanho no meu corpo, no seu. Então, nós temos um fenômeno de crescimento, de transformação daquele pequeno embrião, né? Em pessoas tão grandes, pessoas diferentes. A gente não vê rosto repetido, Não. a gente não vê aparências repetidas. A não ser quando são gêmeos, mas aí nasceram do mesmo óvulo ou não, né? É, E aí eu falei, cara, se tudo isso está aqui, toda essa máquina, essa energia está aqui, será o que ele quer dizer que essa inteligência infinita é a mesma inteligência que criou todo o resto que está fora de mim? E aí eu voltei de novo para a questão de acreditar em algo maior, Sim, sim. sabe? Então, se aí vamos falar um pouquinho, e não misturando as coisas, né? Não quero misturar, mas pegar a lei da correspondência, assim como em cima, embaixo, Sim. né? Que são as leis do Kybalion, né? As leis herméticas. Então, se eu tendo a acreditar nesse propósito maior, nessa energia maior, que eu posso chamar de Deus, ou aquilo que eu interpretar como essa energia maior, está dentro de mim, então eu também tenho o mesmo poder. E poder com letras maiúsculas, Aham. né? E me apropriar disso, entende? Me apropriar, de Sim, fato, sim, sim. me apropriar. E seguir, né? E talvez esse seja um caminho
para que a gente possa sair do lugar de respostas para o outro lugar de perguntas, porque perguntas movem, Exato. né? Respostas não. Respostas não. Uhum. Bom, eu não posso nem falar nada porque eu sou muito suspeita, mas olha só que interessante. A conversa tá tão boa e ela passa tão rápido. A gente está caminhando para o final, Fábio. Acredite Uau! nisso. Acredite, estamos quase a 1 hora aqui falando. Caramba. Eu queria gentilmente que você fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Tô te chamando já para uma outra conversa o ano que vem para você voltar. Pessoalmente dessa Não, vez, né? né, pessoalmente dessa vez, mas antes disso estaremos juntos seguramente, Com certeza. mas você já está convidado a voltar para o podcast aqui. Fábio, eu queria as suas Que bom. considerações finais, de que, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas refletirem, pensarem, ou algo que você, de repente, queira falar, que você acha que você não tratou durante a nossa conversa, fique à vontade. Uau. Olha, vou trazer um pouquinho do que eu estou vivendo, Sim, né? E eu passei por um luto agora, verdade. eh, e percebi como a vida ela é tão fugaz, e quantas coisas a gente deixa para um segundo momento. Olhando tudo que a gente conversou aqui, algumas pessoas podem se conectar com isso e se conectarem, pensar realmente de uma forma efetiva em que área da vida você ainda tem assuntos incompletos. Incompletos é aquele assim, ah, fulano me fez algo, eu deixei para lá, tá aqui na gavetinha, não vou mais pensar nisso. Guardei. Guardei. É. Em algum momento isso vai te chamar de novo. Vai. Então, eu diria o que é um convite a fazer uma faxina, né? Abrir essas gavetas que todos nós temos e exercer o seu direito de escolha e prioridade e começar a completar o que está lá, né? Se é uma conversa com o marido, com o companheiro, companheira, com o filho, com os pais, não interessa, mas algo que você perceba que vai te trazer uma outra visão do que você está vivendo com aquela situação ou que você viveu. E tenha certeza que este trabalho vai abrir um outro mundo muito diferente desse que você está vivendo. E pode ser a porta de entrada para que você, sim, saia desse lugar de respostas e vá para o lugar de perguntas. É isso. Fábio, é é sobre isso. Foi disso que você me orientou. Eu estou emocionada aqui, porque eu sei o quanto isso foi importante para mim, e como isso mudou tudo, tudo. Então, para quem está nos vendo, nos assistindo, pensa sobre isso, reflete sobre isso, e não são as respostas, são as perguntas Exato. que nos levam a outro lugar, a caminhar e assim por diante. Eu estou embriagada de alegria, eu estou embriagada de carinho, estou embriagada de respeito, estou embriagada de tudo, Fábio. Eu tenho você no meu coração de uma forma muito carinhosa, assim. Eh, o que você causou em mim, que você cause em outras pessoas, e a luz que você trouxe para mim, que ilumine todos os seus caminhos e a todos os seus também. Uau, eu que agradeço, Dani. É,
foi muito legal a conversa. Eu não sou um especialista de podcast, né? Então, estou aprendendo a fazer isso. E sempre para mim é um desafio falar um pouco sobre como eu vejo a vida, como eu vejo as pessoas, fora do ambiente terapêutico. Olha que interessante, Sim, sim. né? Então, putz, para mim foi um prazer gigantesco, né? Poder dividir um pouquinho do que eu sou, do que eu penso, né? Sobre as coisas. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me permitir estar aqui, né? É uma permissão também, eu agradeço. Querido, na verdade, para quem quiser te seguir, por gentileza, os seus arrobas, se você quiser, inclusive, É, divulgar o Instituto Awake, aonde você também faz a sua terapia, que é um instituto maravilhoso. Fique sim. à vontade para divulgar, depois É, daí a gente encerra. a Wake, ela tem o Instagram, é a Wake Health, para quem quiser acompanhar. Lá a gente tem um trabalho que eu posso chamar que a gente tem a medicina 3.0, né? Que não é Exato, só a medicina tradicional, a gente busca técnicas integradas, não integrativas, mas integradas ao tratamento da saúde do paciente. Nós não falamos doença lá, sempre exato. falamos de saúde. E eu atendo lá na parte vibracional, na parte energética, e sobre vários temas, a gente tem vários protocolos. Então, seria para quem quiser conhecer, eu acho que é um lugar bem diferente que, no mínimo, vai te levar a uma reflexão de como você está vivendo a vida, né? O meu Instagram é o Fábio Galdino, ou Fábio Galdino, arroba, né, o Fábio Galdino. Eu sou um cara muito mais de stories do que de posts, mas vira e mexe a gente tá colocando algum conteúdo, alguma chamada, alguma coisa para questionar as pessoas. Então, Exato. me sigam por lá. Me sigam ao Que Wake. Querido, ó, eu vou fazer um Sim. brinde, tô com uma canequinha aqui, um brinde a você. Isso, é isso, um brinde a você. Muitíssimo obrigada. Deixa um beijo meu na Renata, já fala para Renata que ela tá intimada já, tá? Tá, já avisei. Logo em breve chamaremos a Renata. Muitíssimo obrigada. Eu estou muito feliz de ter feito esse podcast com você, desse episódio estar aqui. Agradecer o Patrick por essa conexão também. Ele é incrível. Obrigada, 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 obrigada. Agradecido. Um beijo, querido. Beijo. Fica bem. Você também. Tchau, tchau. E Tchau, para tchau. você que esteve aqui com a gente, até a próxima. Muito bom. Obrigada. Que legal.